Fala galera, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino, eu sou o André Melo e hoje nós temos aqui um empresário super expressivo da região de Santa Catarina, o Andrei Tomasi está conosco. Andrei, seja super bem-vindo, para nós é uma alegria receber você aqui. Amém, a graça e a paz, quero cumprimentar todos nesse dia, também cumprimento o Ícaro, né? E o André que estão nos entrevistando nesse dia. E com certeza vai ser um tempo que Deus escolheu para ir para testemunhar e principalmente para edificar um pouco as vidas aí que estão nos assistindo e ouvindo também. Amém. Andrei, mais uma vez é um prazer te ter aqui com a gente no nosso podcast. A gente quer conhecer um pouco mais da sua vida. Você pode contar pra gente um pouco da sua trajetória, como você começou, quais foram os seus primeiros passos aí, seu primeiro emprego ou seu primeiro negócio? Fica livre para abençoar a gente aí com a sua jornada. Amém. Eu sempre, desde novo, né, eu fui uma pessoa que sempre quis vencer. Né? Desde criança, com 14 anos, numa loja de calçado de uma tia minha, numa cidade aqui próxima, Blumenau, eu comecei a guardar, organizar caixas na época do Natal. Isso já com 14 anos. Então, o meu sonho sempre foi empreender. Meu sonho sempre foi ter algo na vida. Apesar da família estar sempre bem estabelecida, sempre bem posicionada, mas eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Então, com 17 para 18 anos de idade, eu abri o meu primeiro negócio. Trabalhava com meu pai até os 17 anos, na empresa de construção dele. E com 17 para 18 anos eu abri uma empresa na época. Essa empresa ela trabalhava com facção de bordados. Não sei se vocês conhecem ou não, aquelas máquinas industriais que fazem bordados, né? Então eu comecei a empreender muito novo. Casei muito novo também, acabei casando muito novo. Mas ali eu comecei a minha vida. Com quantos anos você casou? Que época que eu casei 20 anos. 20 anos? Tá com quantos anos hoje? Desculpa perguntar. 46. Faz 2 dias. E eu comecei a empreender muito cedo, né? Já com 23 anos de idade eu já tinha uma confecção que já fazia roupa feminina de jeans, já tinha a base de 70, quase 70 funcionários. Nossa. E aí comecei a empreender. Empresa em Rio do Sul e também uma filial aqui em Blumenau, que é a cidade onde eu vivo, né? Enfim, e aí eu sempre quis vencer, sempre quis batalhar de uma forma que eu não dependesse da família, não dependesse dos outros. Eu sempre fui uma pessoa extremamente proativa nisso aí. E passou alguns anos, acho que foi com 27 anos, eu acabei conhecendo o Reino de Deus, né? Através de um convite, né? Na época da Donep, que é mais ou menos o que nós estamos tratando aqui hoje. E ali tinha um grande testemunho, né? Uma pessoa aí dando um testemunho empresarial e tal, e eu comecei a ter uma outra visão com relação ao reino de Deus, né? As igrejas, enfim, porque você, um empresário bem sucedido, ganhando bem, novo, né? E eu era extremamente bem sucedido. E naquele testemunho eu falei, poxa, que interessante, né? Os crentes não são todos eles pobres, né? Eu falei, tem gente bem rica e tal, né? Eu falei assim, comentando, né? E ali eu comecei a ser um pouco curioso com relação a aprender a palavra, participei de alguns estudos bíblicos, né? E me aprofundei muito, mas ali foi algo extremamente rápido, assim, né? Porque tudo que eu não entro pela metade, né? Eu acabo entrando um pouco de cabeça, né? E acabei estudando, acabei vendo, passou algum tempo, acabei ingressando numa igreja, acabei frequentando uma igreja, com estudos bíblicos, acabei fazendo teologia, enfim, bem avançado mesmo. E bem, eu posso dizer o seguinte, que eu entrei rico na igreja e fiquei pobre. Então, mas não foi culpa da igreja, né? A culpa é sempre nossa, né? Por não dar ouvido e principalmente para colocar o Senhor à prova, né? Quando a gente coloca o Senhor à prova, o Senhor realmente, ele se revela a nós, quem realmente ele é, mas principalmente ele se revela quem nós somos, né? Andrei, até nesse ponto, antes de você entrar contando mais esse ponto da sua jornada, eu ia te perguntar o seguinte, como você falou, você já vinha de uma família que estava bem estabelecida, mas desde sempre quis ter o seu próprio negócio. Você acha que a influência de pais empreendedores
fizeram a diferença nesse senso de, cara, eu quero empreender, eu quero também fazer o que é meu? Ou seus pais eram do tipo que falavam, não, vá fazer um concurso público, vai procurar estabilidade? Não, meus pais, assim, eles sempre influenciaram para isso, né? Só que, na verdade, eles queriam que eu trabalhasse com eles. E eu não queria, tanto que a minha carteira de trabalho não existe nenhum carimbo. Eu nunca fui funcionário, só fiz os bicos lá, né, com 14, 15 anos. E logo depois eu fui jovem aprendiz na empresa, né, do meu pai, acabei trabalhando um período lá, comecei de baixo e tal. Mas chegou num ponto que eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser independente, eu quero ter algo, enfim. E comecei a empreender já muito cedo, né? Uma característica da família. É uma característica, sim, da família. Apesar de, que na legal. época, eles não concordarem muito, né? Com o que eu fiz. A gente já entrevistou algumas pessoas aqui que foram no sentido contrário. A família tinha alguns empreendimentos que não deram certo e aconselhavam o filho, não entra nesse negócio não, arruma uma profissão porque isso aqui tá dando errado. Mas conta pra gente aí, Andrei, o que aconteceu nessa época aí que você era rico, ficou pobre, fica rico? Isso aí. Então, como eu falei, né, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me aprofundo nas coisas, né? Então, quando comecei a conhecer a palavra, comecei a estudar a palavra e tal, frequentando já uma igreja, estava bem, até que um dia tinha um rapaz falando lá de dízimo, oferta, ele pregou o sermão dele naquela 1 hora, 45 minutos, 1 hora, ele contando o testemunho, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que tal. E eu falei assim para Deus, orando, né? Falei assim, Senhor, tudo bem, eu já era dizimista, já era ofertante, mas eu falei, cara, isso aí é conversa, não existe isso aí, tá? Isso aí é uma conversa fiada. Tem que trabalhar, tem que suar, tal, né? Hoje eu acredito na vocação, mas na vocação celestial, não na vocação que eu acho que eu tenho que ser, né? Mas na vocação que Deus tem para cada um de nós. Qual é o propósito, qual a missão que Ele tem para mim? Porque às vezes para mim Ele tem um negócio, para você tem outro. Então a gente tem que respeitar esse posicionamento no reino, principalmente por causa do corpo de Cristo, né? Cada um tem que se colocar no corpo. Então eu entendi isso. Bom, aí eu me lembro que eu desafiei Deus. E eu falei assim, Senhor, então tá. Se isso aí que ele está falando é verdade, mas se ele está falando a verdade, então faz o seguinte, mostra, não nele, mostra em mim. Como é que funciona isso aí? Eu quero provar do teu testemunho. Eu não quero ouvir um testemunho de outro. Eu quero ouvir o teu testemunho. Quero que você faça isso. A minha vida deu uma reviravolta em 3 meses. Perdi tudo, quebrei tudo que tinha, foi embora, ninguém pagava mais, quem pegava a mercadoria, na época, confecção, não devolvia, a máquina quebrava, o carro batia, o funcionário pedia conta, algo assim tremendo. E o Senhor falava comigo através de sonhos. Só que eu não entendia, eu era novo na fé, acabei não entendendo, isso aí foi em 2002, 2001, e acabava não entendendo muito. Falei, tá, mas o que é o mar? Quando eu estava no mar, vinha uma onda, virava canoa, e eu ficava grudado na canoa, e depois vinha mais uma onda e girava por cima e tal. Daí quando eu ia perguntar para as pessoas, botava a mão na cabeça e tal. Não, mas isso aí não é muita coisa. Daí no outro dia sonhava de novo, e sonhava de novo, e as coisas afundando, as coisas indo de mal a pior. Eu falei, Senhor, se tu tens algo para me mostrar, então eu te entrego. Está aqui a minha empresa, está aqui o meu eu, está aqui a minha vida. Agora, eu quero ver o teu poder sobre a minha vida. Eu quero ver o teu trabalhar sobre a minha vida. Eu não quero testemunhar de algo que eu ouvi falar, eu quero que seja a minha vida. E eu desafiei realmente isso. Eu falei isso para Deus. Aquilo que eu falei para vocês, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, eu sou muito intenso. Quando eu entro é tudo ou nada. Ou ganha ou não ganha, ou ganha ou perde, eu não consigo ser meio termo, né? Enfim, e aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, no meu caráter. Esse foi um processo que, bem da verdade, não demorou muito, tá? Foi um processo aí de uns 8 ou 9 meses, tá? E eu saí devendo tudo mais um pouco, banco, contas, fornecedores, dava tudo errado. Tudo errado. Sabe quando tu vai fazer um negócio assim, aquele negócio tá errado? Né? Só para ter uma ideia, eu vendia confecção, vendia jeans, então eu tinha muita confecção de inverno, porque a previsão daquele inverno ia ser um inverno rigoroso. Fui lá investir um monte de jaqueta, blusas e tal, para dar a volta por cima. Foi o ano, teve 2 anos seguidos, foi o ano que mais deu calor no inverno, quer dizer, não deu nem frio.
Então, assim, Nossa. o que eu digo, quando Deus realmente ele quer te colocar na escola dele, quer te levar para o deserto, porque o deserto não é lugar, muitos acham que é lugar somente de provação, não é isso. É lugar onde nós realmente conhecemos o caráter de Deus, conhecemos o nosso caráter sim revelado em Deus, para que nós se conhecemos, é no deserto. E ali você conhece Deus, porque ali você fala com Deus, ali você ora, ali você chega perto de Deus, perto do Senhor, e o Senhor me deu muitas instruções ali, né? E acabou as amizades, ainda que tinha algumas amizades mundanas e tal, acabou ali dividindo, e ali foi um divisor de águas na minha vida, empresarialmente. Foi praticamente um processo de limpeza, né? De amizades, de mentalidade, de tudo. Foi um processo de limpeza. Então, Deus, quando te leva para o deserto, hoje, quando eu vou para o deserto, eu acabei de sair agora do hospital. Acabei de sair agora, faz 15 dias atrás. O Senhor me levou para um hospital, quase morri há 15 dias atrás. Ele ficou 2 dias conversando comigo, dando o planejamento dos próximos 20 anos para mim. E ele falou assim, sabe por que eu te parei? Porque se eu não te parar, tu não vai me escutar. Então, muitos assim, estão achando que estão fazendo a obra para mim, mas não estão fazendo. Estão fazendo para eles, com algum retorno. Eu quero que faça para mim. Então, ele me reposicionou em muitas coisas, principalmente no mundo empresarial. A gente ouve falar muito isso, talvez vocês ouvem falar muito isso. Eu não vejo a hora de me aposentar para fazer a obra de Deus, né? A obra de Deus está sendo feita, cara. Nós estamos aqui conversando, alguém vai escutar isso um dia, vai servir de referência, vai servir de apoio. A obra de Deus, ela não depende de nós, ela depende de Deus. O chamado não é nosso, o chamado é dele. Então ele faz o que quiser. Então depois que eu entendi isso, cara, quando tá ruim eu paro tudo e tá, Senhor, o que tu quer? E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e acaba cada vez mais errando, cada vez mais afundando, cada vez mais entrando naquele emaranhado. E foi isso que aconteceu na época. No começo eu tentei brigar, vi que Deus estava no negócio, levantei o pé, e Deus foi o Deus que me colocou, permitiu que eu entrasse nessa luta, mas o mesmo Deus que permitiu foi o mesmo Deus que depois me tirou da luta e mostrou como tirar da luta. Deus é bom. Me tira uma e dúvida. E muito rápido também. Até aproveitando essa sua vivência, me tira uma dúvida. O que você acha? Experiência sua mesmo, né? Você entendeu da parte de Deus, realmente Deus falou com você, cara, e eu já ouvi isso de várias pessoas, inclusive essa mesma frase que você disse. Deus falou pra pessoa, você precisou parar pra você me dar ouvidos, porque senão você não ia parar e você não ia entender o que eu tenho pra você. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Agora, na sua experiência, se a gente tivesse dado ouvidos a Deus antes, será que o processo não teria sido muito mais rápido se a gente tivesse parado, assim, de certo, intencionalmente, ou seja, ou não corrido no ritmo diferente do que Deus queria? Será que é uma pergunta mesmo, será que o processo teria sido diferente? Porque eu realmente já ouvi várias pessoas falando isso que você falou, que, cara, Deus precisou me parar porque eu tava na loucura aqui. Mas às vezes Deus sinaliza a gente, né? Eu queria saber da sua experiência, da sua experiência de vida mesmo nesse sentido. Assim, eu acredito que tudo tá no controle de Deus, tá? Como eu acabei de falar agora para vocês, acabei de sair do hospital, daí vai falar, poxa, ele estava errado porque estava lá no hospital. Só que lá no hospital eu toquei em algumas pessoas lá. Sim, com certeza. Eu sempre digo o seguinte, o Senhor não perde a viagem. Se Ele te levar no hospital, tu vai ganhar gente, tu vais falar, tu vais ativar pessoas, vai acontecer algo. Então, quando Deus te leva para o deserto, fica muito atento e ligado. Porque Ele não quer te transformar lá no deserto. Ele quer te usar e te transformar no caminho do deserto e na saída do deserto. Muito bom. Eu já ouvi uma abordagem também parecida com isso. A pessoa que eu ouvi dando um testemunho parecido disse o seguinte: ela entendeu, por exemplo, estava num momento que não fazia sentido aquelas coisas acontecerem. Aí ela aprendeu por várias vezes que isso aconteceu, que tá, pai, tá acontecendo de novo. O que é que eu tenho que fazer? Que tô com um problema aqui que essencialmente não é meu. Quem que eu tenho que abençoar aqui agora? Onde você quer me levar pra eu abençoar vidas? Que é o que você falou, né? Tá, tô aqui. Quem que tem que ser alcançado por você? Você me colocou aqui, então. Agora vamos encurtar o processo. O que eu entendo? Por exemplo, se a gente falar aqui de provas, pensa num cara que já foi provado em todas as áreas da vida, né? A gente tá falando mais na questão da finança aqui, né? Sim, sim. Mas eu fui provado em praticamente todas as áreas. A única que eu não tinha sido provada era de enfermidade. Para vocês terem uma ideia, né? Meu ministério, ele começou
muito forte na questão da cura, milagre e sinais. Isso lá em 2006, 2007, 2008, era sinais, era maravilha, era cura, era câncer, era AIDS, quer dizer, tinha um monte assim, de milagres, né? E um dia eu escutando um pregador, que talvez vocês conhecem, e é muito amigo meu, muito chegado a mim, o Luiz Hermínio, não sei se vocês conhecem. Que é aí de Santa Catarina, inclusive, né? É de Itajaí, apóstolo Luiz Hermínio. Ele estava pregando isso em 2010 ou 2011, eu não lembro, numa convenção dele. Ele disse assim: cuidado, aquilo que você prega, um dia você será pregado. E aquilo veio no meu coração assim, sabe quando tu sente aquilo ali e lembra na hora. Eu falei, cara, a única coisa que eu não fui pregado ainda e estou pregando é essa questão de cura. E eu falei pro Senhor, me livra disso, eu tenho muito medo de hospital, eu tenho muito medo de ser operado. E aí, de lá para cá, o Senhor falou algumas vezes para mim que eu ia passar por isso. O Senhor falou comigo. E aconteceu isso. Então, assim, era necessário, né? Porque os médicos, eu estou saindo um pouquinho do caminho, mas eu vou voltar nisso aí. Foi necessário. Porque o testemunho para os médicos, eu cheguei no pronto-socorro, cheguei muito rápido, estava estourando o meu intestino, né? Tinha uma inflamação nele, ele fechou, estava estourando. Eu cheguei um pouco antes de estourar tudo, quer dizer, ia estourar e corria um risco de vida muito grande. Então o Senhor promoveu tudo aquilo que eu chegasse antes, passasse por aquilo e não acontecesse nada mais. E o Senhor me avisou que ia isso acontecer. Um mês antes ele me avisou. E eu fiquei muito temeroso. Só que eu não sabia se era isso, porque daí eu comecei a fazer exames e tal, eu estava fazendo várias baterias de exame, não achava. Enfim, só que ele promoveu esse caminho para que eu chegasse ali. Para tratar o quê? Para tratar aquilo que eu falo. E quando o Senhor me parou nesses dias, eu tive 2 dias direto com Deus, em contato com Ele. Ele falou assim, tem muita gente pregando, muita gente falando, sem testemunho. Pegando testemunho de outros, pegando a vida de outros e contando. Eu quero que fale o que você é, que cada um tem um DNA diferente. Ele falou muito isso. Não existe um modelo para todos. Não existe uma forma. Eu não fiz uma forma, ele falou. Então, cada um de vocês tem um DNA, cada um tem um testemunho, cada um tem uma missão. E a missão é onde eu estou colocando você. É a questão do apóstolo Paulo, né? A questão de Barnabé, né? Que tinha um propósito só. Enfim, aonde realmente Deus colocou. E qual é hoje que eu falo que é o nosso desafio, né? Voltando a falar do empreendedorismo, qual é o nosso desafio? Primeiro, não é fazer o que eu quero, né? Porque hoje tem muito coach tentando induzir ou colocar isso nas igrejas. Não, você tem que acreditar em você e tal. Eu conheço um monte de coach aí que está doente da cabeça, tá com problema psicológico, porque foram acreditando e não aconteceu. Estou falando de pessoas que conhecem a palavra. Mas o Senhor não quer isso. Ele quer que nós entendamos o tempo que nós estamos, o modo que nós estamos e aonde nós queremos chegar. O Senhor jamais vai enriquecer alguém, o Senhor jamais vai dar algo a alguém se essa coisa parar somente em ti. Se Ele te dá um projeto, que esse projeto dar toda a volta, Ele vai somente te promover, esse projeto não é de Deus. Ponto. É fácil de achar. Andrei, só nesse ponto que você falou, eu gostaria de já aproveitar e fazer uma pergunta justamente sobre isso. Você falou sobre esse fator do propósito da riqueza ser adicionada, da riqueza vir para nós, mas com vista na generosidade, né? Eu lembro até daquele texto de 2 Coríntios 9 que diz que nós seremos enriquecidos em tudo, mas para toda generosidade. No Instagram do Empreendendo no Reino fizeram uma pergunta que eu ainda não respondi, mas eu acho que eu quero deixar você responder. Uma pessoa colocou assim, André, por que no meio cristão nós vemos tão pouco a mentalidade próspera? E aí, isso já me acendeu um alerta e como eu pensei, eu falei, olha, a conclusão que eu tiro é: existe uma diferença entre mentalidade de riqueza e mentalidade próspera, porque tem muito coach, e eu nada contra os coaches, eu acho que, cara, uma profissão, e principalmente os bons coaches, tem mais é que fazer mesmo,
mas tem muita gente, muito empreendedor de palco por aí ensinando fórmula de riqueza que nem eles viveram, e quando viveram, alcançam a riqueza, mas não alcançam a prosperidade. E já nós cristãos, nós falamos, olha, coloca tuas riquezas, acumula tesouro no céu, viva por um propósito maior que o dinheiro. Como você interpreta isso, Andrei? Você acha que na igreja evangélica, na igreja cristã, não tem mentalidade próspera? É assim, ó, é pouco trabalhado isso, né? Eu liderei um grupo aqui chamado Empreendedor Eficaz durante 7 anos, né? Posso te afirmar que muitos saíram dali, abriram o seu próprio negócio, acabaram fazendo concurso, faculdade e tal. Mas o que a gente mais trabalhava, vamos dizer, nos membros ali, porque o empreendedor ele foi mais para trabalhar interno do que externo, né? Foi essa questão de propósito. Cara, qual é o teu chamado? Quer ser o quê? Médico? Não, quero ser advogado. Então, beleza. Qual é o teu propósito? Não, meu propósito é ser rico. Bom, isso aí não é propósito. Deus pode te dar uma pipoqueira, uma empresa de vender milho e tu ficar milionário com o negócio, né? A gente sabe porque tem alguns empreendedores aí, vocês devem conhecer também na internet, que estão realmente ganhando muita grana, né? Que o senhor realmente virou uma chave neles, os caras, explodiram. Legal. Agora, não é uma questão de igreja, é uma questão de entender o chamado. Ponto. Eu não posso forçar, eu não posso pegar um chamado que não é meu. Eu não posso pegar um chamado que não é meu. Vai dar errado? Então, esse é o desafio. O tempo, tem coisa que o senhor falou para mim lá em 2001, 2002, está se cumprindo agora. O senhor falou para mim em 2005 que eu ia ter uma empresa de avião, de aviação. Aí eu peguei e disse assim, poxa, eu estou aqui que eu estou praticamente vivendo de cesta básica. Eu cheguei assim no fundo do poço. Vem um profeta e fala um negócio desse, cara, isso é loucura, não pode ser verdade esse negócio. Não, eu vejo e tal, eu vejo. E aí, quando isso aí se concluiu, que foi lá em 2011, veio a se concluir, eu lembrei dessa profecia. Tá? Então, assim, ó, Deus não pede a viagem. Só que, assim, eu vejo que o Senhor vai te empurrando para o propósito. Lógico, eu não sei se você é um rebelde, você não quer ouvir, você, né, ou faz aquelas petições, aquelas orações egocêntricas, né? Senhor, me prospera. Se você pedir para o Senhor te prosperar, Ele vai te chamar para a luta, pode ter certeza. Vai te dar bastante luta para você prosperar, né? E principalmente Ele vai te colocar em local de caos para você resolver o problema, como aconteceu com José do Egito, como aconteceu com Daniel. Enfim, Ele vai te colocar em lugares para tu promover o sucesso. Isso é ímpar, né? Porque vamos lá, eu vim para a construção civil, que é a empresa onde eu estou hoje, né, com o ramo imobiliário, em 2007 para solucionar um problema que estava acontecendo na empresa do meu pai. Já era cristão, já era evangelista na igreja, e ele me chamou e falou assim, então o senhor, uma coisa que eu não queria, nunca quis trabalhar com ele, nunca quis ser submisso a ele, né? Depois eu fui entender que ele tinha um papel de paternidade aí, né? De não entendimento, eu queria mostrar algo para ele. E o senhor falou, não, eu vou fazer do meu jeito. Como eu estava vendendo colchão magnético, batendo em porta de casa, vendendo colchão magnético. E o senhor falou comigo, eu estou abrindo uma porta e tu vai. E ele me chamou, ele disse, olha, eu estou aqui com problema de vendas, eu estou praticamente aqui 1 ano sem efetuar nenhuma venda, a gente está com várias obras e tal, eu quero que tu venha aqui dar uma consultoria. Quer dizer, o senhor promoveu algo para mim voltar e promoveu algo que viesse florescer naquilo que ele queria que eu tivesse, que era dentro das organizações. E aí o senhor me usou dentro das organizações, que aí acabei levando meu irmão, meu pai, minha mãe, né? Então tudo na igreja, minha esposa. Então o trabalhar de Deus é diferente, né? Então o senhor a gente fala aqui no sul embretando, né? Botando a gente no brete assim, e eu falei, Senhor, daí eu falei, mas aqui não, Senhor, é aqui. Não é do teu jeito. E esse é o problema do empreendedor, esse é o problema do crente que não quer ouvir a palavra e não quer ouvir, de repente, o que o Senhor está falando também. Não é o que eu quero, é o que Deus quer comigo. Quer dizer, eu tive que recuar. Muito bom. Aquele negócio que eu trabalhei lá quando eu tinha 16, 17 anos com a família, que eu não queria mais, e depois eu tive que voltar. E Ele criou um problema, vamos dizer, Ele criou algo que eu viesse solucionar isso. Então o Senhor, quando Ele quer te promover algo, Ele vai te botar no lugar difícil.
Ele não nunca tem vai como, te colocar né? no lugar fácil. Empreender é resolver problema. Se o É cara resolver problema. quer empreender, ele vai ter que estar onde o problema tá e ser a solução para o problema, né? Uhum. Muito bom, muito bom. A missão dele é isso. Então, precisamos entender qual é o tempo, qual é o propósito, qual é o modo, tá? E tem muitas pessoas que fazem achando que é para Deus, mas não é para Deus. Está tentando fazer o que o outro faz. Mas o Senhor falou, não é isso que eu pedi para tu fazer, é isso, é o outro lado. Você está indo para a esquerda, eu estou falando para você ir para a direita. E isso acontece muito. Eu sei porque a gente acaba aconselhando muitas pessoas. Poxa, estou aqui empreendendo, estou aqui... Eu tive um caso aqui na cidade que o cara... Ele queria ficar rico, estava na igreja, mas o negócio dele é ficar rico. Eu falei, tá, mas o que tu gosta de fazer, o que tu faz? Porque é muito fácil isso. O Senhor te dá um dom, Ele te dá algo que tu vai sentir o que realmente tu vai fazer, né? Ah, eu gosto de mexer com rádio, por exemplo, né? Poxa, ele vai fazer algo para tu te encaixar lá na rádio, na televisão. Vai acontecer isso. E essa pessoa pegou e disse, não, meu negócio é ser rico, não interessa o quê. Bem assim. Tá, mas tu gosta de quê? De engenharia. Daí ele foi lá, deu um jeito, comprou 2 postos de gasolina. Adivinha o que aconteceu? Passou 2 anos, acabou os 2 postos, quebrou e passou vergonha, né? Porque o reino não foi glorificado, o Senhor não foi glorificado através da vida dele, por falta de obediência. Ah, mas as coisas de Deus, quando tu tá com Deus, sempre dá certo? Não dá certo, tem coisa que dá errado, mas é normal dar errado, é normal dar errado. O Senhor parece que ele até gosta, né? Eu falo assim, ele até brinca às vezes com a gente, né? Não, vai dar errado a primeira, segunda, terceira, mas quando todo mundo está desacreditando em ti, eu vou te colocar no lugar lá em cima. Então, assim, as coisas de Deus não são nossos caminhos. O caminho de Deus é totalmente diferente dos nossos caminhos. E às vezes é questão de perspectiva também, né? Deu errado, mas a gente vê o agora, né? Ele entende o todo e não tem como, né? João 13:7. Que faço eu hoje não sabeis, sabereis depois, né? Então, isso tudo é realmente um propósito. Então, o desafio é esse, é a gente entender. Eu acho que também essa questão de... o empreendedor resolve problemas e como o Ícaro falou, né? Deus vê o todo. Talvez na cabeça de Davi lá, tocando a harpinha dele, cuidando das ovelhas, o leão pegar uma ovelha era um problema. E ele foi e resolveu. O urso pegar uma ovelha era um problema, ele foi e resolveu. Mas isso deu pra ele bagagem pra falar, quem é esse gigante? Por quê? Porque o histórico dos problemas que ele resolveu capacitou ele pra viver o destino que Deus tinha pra ele, né? É o que eu vejo, gosto de comparar muito o empreendedor, né? Eu prego muito sobre Neemias e José. Sim. Né? José era o empreendedor, porque ele era o diferenciado. Né? Ele era o diferenciado. Onde ele colocou os pés, prosperou. Né? E ele teve uma palavra que ia acontecer. E ali ele foi governador, por quê? Porque ele acabou tendo uma palavra reveladora, revelada do Senhor, e acabou satisfazendo isso, tudo, né? E o que acontece muito hoje também é o Senhor colocar alguns cristãos em algumas posições e eles se perderem naquelas posições. Acontece muito isso. Isso eu já vi bastante. O Senhor começa a prosperar. O cara, não, peraí, eu acho que foi uma coincidência, eu acho que não foi Deus, foi a minha força e tal. Acontece muito isso. E até pra gente continuar aqui, Andrei, você citou sobre a empresa de construção civil que você voltou, né, para ajudar a família a resolver um problema e talvez essa fosse a estratégia de Deus para alcançar a sua família, na verdade, né? E aí depois você citou do profeta que chegou lá falando da empresa de aviação e depois aconteceu. Conta pra gente como foi essa história, cara. Na época da cesta básica, Deus que anuncia as coisas, que anuncia o fim desde o início, falou de um negócio que você não acreditou. E como que aconteceu isso? Na verdade, assim, ó, eu recebi, né? Mas eu no começo até desconfiei um pouco, né? Porque você estava numa situação totalmente... os números não fechavam, as contas não fechavam, as coisas não batiam, né? E aí nós estávamos no momento de oração, estávamos ali em 7, 8 pessoas orando, era noite, estávamos orando ali, e o profeta não me conhecia direito e falou assim, ó, nós estamos em 2006, acho que é 2006. Em 2009 você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, assim, você vai comprar uma roupa, tua esposa vai estar com óculos assim, a marca do óculos é tal,
Contou toda a história. E o Senhor vai mudar uma chave na tua vida. E Ele vai mudar essa chave na tua vida no final de 2007. Só que você precisa entender. Se você olhar com o coração, o modo da terra, você não vai querer fazer. Mas se você olhar com os olhares de Deus, olhares do céu, você vai fazer. E foi isso que aconteceu. Foi quando eu recebi o convite. Eu me lembro que quando eu me posicionei para, na minha concepção, voltar atrás, né? Que não era voltar atrás, quer dizer, eu estava dando um passo na frente. O Senhor fez uma revolução na minha vida, na vida empresarial. Fez com que eu pagasse as contas. Hoje eu não devo nada, né? Desde aquela época, para ninguém eu paguei, não precisei tirar nada do nome, esconder nada. Enfim, eu tive carros tomados pelo banco, né? Eu me lembro que eu tenho um carro até hoje, que eu guardo até hoje como testemunho vivo, né? Eu tinha pago uma parcela desse carro. Uma. Nossa. E aí esse carro já passava ali uns 3 ou 4 anos, eu já tinha acertado com o banco, esse carro simplesmente voltou para mim. Voltou como presente. E o Senhor falou, eu vou te dar um sinal. E Ele devolveu esse carro. Meu Deus! E como que foi isso, cara? Se eu contar para vocês, teve contas assim de 1 milhão que sumiu, que desapareceu. Contas de 1 milhão que eu paguei de 50 mil reais. Enfim, se eu contar aqui, o cara tem que estar muito do céu aí para entender. Eu acabei pagando as contas todas ali no final de 2007. Foi muito rápido. Nossa. Para uma dívida muito grande, né? Porque Sim, o senhor falou assim, certeza. não muda o telefone, não tira o nome da empresa, não. Ele falou tudo isso, não faz. Você vai ver o que eu vou fazer. E aí, o que aconteceu com isso? Muitas pessoas, né, que viram isso, falaram assim, não, mas peraí, esse Deus aí, esse eu quero. eu me lembro quando eles devolveram o carro, né, para mim. Aí devolveram o carro, vem andando. Imagina um carro quase 4 anos parado, sem bateria, e o carro vem andando, todo sujo, todo empoeirado. Daí ele olhou assim para mim e disse, olha, eu não entendi, eu bati nesse carro, pegou, veio embora. Eu falei, não, eu não estou entendendo, como é que tu vem andando? Não, eu vim andando com o carro. Aí liguei para um mecânico amigo meu, aqui, né, da cidade. Falei, olha, aconteceu isso. Não mexe no carro. O carro tem que abrir o motor, tem que tirar o combustível, tá podre, a bomba de combustível. Daí ele chegou lá, ele olhou, esse carro não vem andando. Eu falei, não, esse carro vem andando. Pode perguntar para ele, não, eu trouxe andando. Ele pegou, abriu é um Golf, abriu a tampa de combustível para ver a bomba, que fica dentro do corpo, estava toda enferrujada e a gasolina não tinha gasolina, tinha só uma gosma assim, preta. Nossa. O cara começou a chorar. Cara. Dobrou o joelho, aceitou Jesus ali, o mecânico. E aí começou. Uau. Aí começou. Tem uma porrada de testemunho nesse sentido aí. Nossa, que legal. E o senhor fez muita coisa através disso, né? Então eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ficar muito atento, porque quando ele te leva para o deserto, é aquilo que eu falo, quando você está saindo, você está alcançando pessoas que estão te vendo, né? A palavra fala isso, né? Ao redor uma grande nuvem de testemunho, e há mesmo, né? Uma grande nuvem de testemunho. Amém. E aí você, acho que você só não falou sobre como que, e aí se cumpriu então a palavra, a viagem aos Estados Unidos, o profeta, a aviação. A aviação, na verdade, eu sempre gostei da aviação, né? Era um modelista antigo, piloto de planador, de avião e tal. E eu brincava, éramos em 3 amigos, né? Hoje tem um que é cristão também. E a gente brincava, eles queriam ser pilotos de avião, de companhia. Eu falei, não, eu quero ser dono de companhia. E hoje um é piloto, né, de uma companhia, outro acabou desistindo, e eu acabei sendo dono de uma empresa, de uma companhia, que é uma empresa de compartilhamento, gerenciamento e também táxi aéreo, né, aqui na cidade também. Então a gente está desenvolvendo. Então isso aí foi o mimo que o senhor me promoveu. Ele deu para mim porque é uma coisa que eu desde criança queria. Eu não fiz nem força para isso. Também foi encaixando, quando eu vi, aconteceu isso. Meu amigo, e que profeta certeiro, hein, eu tenho uns caras bons, hein? Eu tenho uns caras aí que... RG, CPF, primeiro dente... Primeiro dente, essa daí é nova. Primeiro dente. Mas enfim, então a minha vida empresarial, ela deu essa primeira virada ali, né? E depois eu montei essa empresa, né? Que acabou a gente concluindo ela em 2014, até hoje a gente tá montando aí. E agora, quando o senhor me chamou novamente para o hospital, né? O senhor já deu um outro plano já para mim. Tem a ver com um plano empresarial, que tem a ver com evangelismo, tem a ver com mais coisas, mas é além fronteira, um pouquinho além fronteira.
que legal, que bênção. Quando você já puder revelar mais partes desse plano, fica super à Amém. vontade Vamos para falar voltar assim. e contar para Vamos nossa falar audiência. assim. Eu não vou contar Tá. porque assim tem uns processos ainda que tem que ser concluídos aqui, tá? Mas eu vou com o maior prazer, até para tocar em algumas vidas. Eu não gosto de falar uma coisa que não aconteceu ainda, né? Principalmente testemunho, né? Sim. Mas tem coisas fortes aí que estão para acontecer. Tem a ver com obediência, né? Tem a ver com resiliência, porque a gente vê muitos cristãos acabam desistindo, né? Acabam negociando com Deus, né? Às vezes eu acho que negociar com Deus é dar o dízimo, a oferta. Não, negociar com Deus é, se o Senhor não me abençoar, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não abençoar, eu não vou mais fazer não sei o quê. Quer dizer, você está negociando, você não está acreditando em Deus, você está acreditando no negócio, aquilo que Deus pode te dar. Então existe uma diferença. Ou você reconhece Deus, o Senhor, como um pai, ou se não, somente como uma pessoa que pode te abençoar, como um banco, como uma financeira, como um curandeiro, né? Ele vai te curar, tu vai embora e nunca mais vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor, né? Então, é muito importante isso. Você se despojar mesmo na sua oração e falar, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E a oração muitas vezes não é o que eu falo, é o que eu ouço, é o que eu obedeço. Muito bom. E a oração também, a palavra fala que a oração é em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Não é o que eu dobro o joelho, é o que eu respondo a Deus. É o que eu respondo a Deus e o que eu escuto e o que eu executo. É o que eu faço com aquilo que Deus me der. O que eu faço com aquela ferramenta que tem a ver com obediência, tem a ver com lealdade e principalmente tem a ver com caráter. Aquilo que eu falei antes, eu conheço pessoas que pegaram aquilo e fizeram aquilo, se autopromoveram, né? E se você se autopromove, porque Deus não está no negócio, né? Eu não posso ter algo para mim que pare em mim. Eu tenho que ter algo que eu posso abençoar uma pessoa, abençoar alguém, que ele vai prosperar com aquilo. Lembra de Moisés na casa de Faraó? O que aconteceu com a mãe de Moisés? Ela foi na beira do rio e, Senhor, está nas tuas mãos. Até que betumou um cesto, colocou Moisés dentro e largou. Eu acredito nessa passagem aí. Tudo aquilo que você larga, tudo aquilo que você coloca na mão do Senhor, Ele torna para ti mais abençoado. Quer dizer, chamou a própria mãe para cuidar do filho e ainda pagou para isso. E ainda aprendeu dentro do castelo, Faraó. Né? Então eu acredito nisso. Bom. Por exemplo, eu, até concluindo aqui parte do testemunho, quando eu entrei agora enfermo, o senhor tinha falado assim para mim, um pouco antes. Falou assim, tu chama a pessoa tal e dá 20% de uma das tuas empresas para ele. Né? Olha. E aí? Meu Deus. Pergunto para vocês. O que vocês fariam? Tem que estar muito bem treinado. Rapaz, já para discernir. E orar mais um pouco. Eu não orei, cara, eu obedeci. Eu não orei, não, porque o senhor falou, né? Ele falou assim, te prepara, que eu vou colocar uma pessoa, essa pessoa vai aparecer e tal. E o senhor, eu estava sabendo quem era já sabia porque o senhor já sinalizou, mas eu falei, senhor, mas como é que eu vou trazer o cara? É bancário, é meu amigo, é pessoa que é amigo há mais de 20 anos, é bancário. Vou tirar ele do banco, ele ganha, imagina, gerente regional, calma. Ele promoveu algo que o banco mandou ele embora naquele momento e ele saiu de lá e falou assim, não, para banco eu não volto mais. Instituição financeira não, ou eu vou para o ramo imobiliário, pois. Eu falei assim, aí o senhor falou assim, quer ver ele vir para ti? Oferece 20% da tua empresa. Aí eu liguei para ele, fizemos uma reunião, ofereci 20%, marcamos o dia da transição, né, para apresentar para os funcionários e tal. No dia que eu marco a transição, eu vou para o hospital. Não consegui. Ele assumiu sem eu estar junto. Nossa. É isso que Deus faz, cara. E aí ele tá até hoje, é um grande amigo meu, tá tocando aí, tá dando conta e o senhor mandou fazer isso. Aí o senhor falou, é melhor ter 20%, vamos dizer eu, né, sobrar 20%, sobrar 1% com Deus do que ter 99% sem Deus. E eu já tô vendo a mão de Deus porque o senhor o que ele tá fazendo? Ele tá mudando a direção de uma dessas empresas que eu tenho, que é a imobiliária, né? Está dando uma direção para crescer, está dando uma estratégia para ela crescer de uma forma sobrenatural, porque eu fiz essa posição. Então, quando você obedece, você tem um sentido de obediência, o Senhor te promove. Mas não como uma troca, até porque eu não pensei em troca, não pensei em nada. Ele falou para dar, eu dou. Eu saí já várias vezes de manhã de casa, assim, vou comprar um carro para mim.
Aí eu me lembro uma vez que eu falei, vou comprar um carro, tô com vontade de comprar um carro e tal. Passei na frente de uma concessionária, o senhor para nessa aqui. Vai lá e compra aquele carro. Falei, mas eu não quero aquele. O senhor compra aquele carro. Daí quando eu fui lá para comprar, o senhor falou, tá aqui, vai levar pro fulano e tal. Eu tenho alguns testemunhos assim também. E porque eu fiz isso aí, eu acabei ganhando um avião depois. E aí é outro testemunho. Olha aí. Cara, mas, enfim, legal, muito bom. Então, assim, o senhor, ele faz as coisas diferentes, as coisas que o tradicional, o normal, a conta realmente não vai fechar. A conta que o senhor faz com nós, com o empresário, com o empreendedor, com o profissional liberal, ela não vai fechar. O que eu vejo muitas pessoas é o seguinte, eu vou dar o primeiro passo, mas o senhor vai ter que fazer cair na minha conta R$1 milhão. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque todo o empreendedorismo no reino, né, como vocês têm empreendedor no reino, né, o nome do ministério. Exatamente. De vocês. Eu primeiro preciso me colocar à disposição. Depois eu tenho que crer. E depois eu tenho que caminhar. Se verdadeiramente você estiver dentro do propósito, dentro da missão que Deus colocou para ti, o recurso vai vir e vai te alcançar. Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor virão, correrão e te alcançarão. Eu vivo isso hoje. Eu vivo isso no mundo muito empresarial. Bom. Só que não adianta eu fazer Glória loucura, né? Porque a gente vê muitas pessoas fazendo, Deus disse que vai dar. Daí vai lá, compra um carro, compra uma casa, depois não consegue pagar. Não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando o seguinte, quando Deus te dá uma palavra, não caminho por vistas, caminho por palavra. O Senhor te deu uma palavra, vai abrir o mar. Mas o Senhor falou para mim, está falando no meu coração aqui, eu estou queimando que eu vou abrir uma empresa de fazer doces. Faz. Rapidamente eu quero contar um testemunho. A gente acaba ministrando. Eu gosto de ministrar sobre missões, né? Só que a missão ela tem a ver com o empreendedorismo. Tem muito a ver com o empreendedorismo. Eu me lembro que a primeira vez que esse testemunho é muito bacana. Em 2009, eu fui num evento... Vocês estão falando onde? De São Paulo, né? Isso, de São Paulo. Sim. São Paulo, né? Eu fui num evento em Foz do Iguaçu, tá? Um evento de missão, 2009. E fui nesse evento e tal, e missão daqui, missão dali, missão daqui. Saímos para almoçar com os pastores, com os líderes ali. Falei, onde é que estão os missionários? Eu quero conhecer, mostra aí né? O que está acontecendo com a missão. Não, pois é, que a gente está ainda vendo como é que vai fazer. Mas peraí, isso aqui não é de missão? Vocês não estão trazendo cantores, estão trazendo um monte de gente para promover a missão? Vocês estão há 10 anos, vocês não têm um missionário? Não, a gente não tem. O cara baixou assim a cabeça, assim, o livro. Falei, cara, vocês estão errados, desiste disso aí. Estão fazendo isso aí para sustentar cantores e pregadores. Ainda bem que esse show está acabando, né? A gente sabe que esse show está acabando, né? Glória a Deus por isso. E aí eu saí indignado e revoltado. Sabe o que o senhor falou para mim? Vai você lá, porque eu falei assim, e o Paraguai está aqui do lado, vai aqui no Paraguai e começa a fazer missão. Sabe o que o senhor falou para mim? Vai você. Tudo aquilo que o senhor te deixa indignado, esse aí é mais uma chave, tá? Tudo isso que o senhor te deixa indignado, que ele promove uma indignação no teu coração, é um sinal que é para você fazer. Eu ouvi hoje mesmo o Miles Monroe falando exatamente isso. Falar, tudo aquilo que te irrita, te deixa indignado. Essa é a tua missão. O Senhor tá te chamando para resolver isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar alguém no Paraguai e tal. Tinha um grande amigo meu que faz missão no Paraguai. Falei, cara, eu quero fazer uma viagem contigo. Um mês depois eu estava dentro do Paraguai. Andei por tudo lá. Vi índios comendo rato, tudo que tu imaginar. Tudo que tu imaginar eu vi lá no Paraguai. Aí eu tô voltando numa estrada e eu vi a evolução do Paraguai de 2009 para agora. Eu vou todo ano pro Paraguai. Eu vi a evolução. Aí eu tô numa estrada assim de barro, coisa feia assim, a gente para. A lua é bonita, mas tudo estrelado. A gente falou, para o carro, vamos orar. Dobramos o joelho pro lado de fora e começamos a orar. Senhor, o que tu tens pro Paraguai? Salmo número 2, né? Eu te darei o quê? As nações como herança, né? Senhor, se ninguém quer esse país, eu quero. Coloca ele no meu coração. Comecei a orar. O Senhor falou assim, tu verás a prosperidade. Falou, naquela hora, usou o profeta para falar isso. Tu verás a prosperidade que eu farei nessa terra. Porque nessa terra precisa de justos. E aqui não tem pessoas para
para lançar uma palavra. Aqui só tem palavra de maldição. E vocês estão aqui para lançar palavras, para quebrar a maldição. E eu vou abençoar. Esse país vai ser um país que eu vou transformar e vai ser muito próspero e rico. 2009. 2010 eu fui pregar num congresso deles, um congresso nacional, né, deles, de missão. E eu me lembro que o senhor falou para mim falar sobre a oferta de Isaac. Ele falou, poxa, fazer oferta aqui no Paraguai, pessoal necessitado. Eu não quero falar de oferta, principalmente oferta de sacrifício, né? O senhor fala, porque tu vai ver o que eu vou fazer sobre isso. E eu comecei a falar sobre a oferta, né? A oferta de Isaac. Eu me lembro que num dado momento, o senhor pegou e me deu uma autoridade para falar sobre isso. Sabe por que o país de vocês é pedichão, é pobre? Porque a mentalidade de vocês é assim. Vocês estão sempre preocupados em esperar alguém vir trazer recursos para vocês. Vocês são o recurso, vocês são a solução. Me lembro que eu falei isso. E aqui pode sair empresários, aqui pode sair profissionais liberais. E esse culto devia ter lá, sei lá, umas 500 pessoas. E profetizei sobre a vida deles. E me lembro que no final eu chamei e falei assim, quem quer transformar o Paraguai, não é a sua vida, é o Paraguai. Nós estamos aqui para falar de nação. E essa nação já está no meu coração. Eu podia estar viajando para outro lugar, mas eu estou aqui porque eu acredito no Paraguai. Aí veio algumas pessoas para frente. E ali tinha um senhor, não é um senhor, um jovem senhor, né? Ele começou a chorar muito. Chorar, cair as lágrimas sobre ele. Orei sobre ele, orei com ele e fui embora. Daí quando eu fui embora, passou acho que quase um ano. Eu vim para outro congresso. E esse rapaz foi me buscar no aeroporto, em Foz do Iguaçu. A gente visitava uma cidade chamada Santa Rita, uns 150 quilômetros ali da fronteira. Ele foi me buscar no aeroporto. Tudo bom, irmão? Lembra de mim? Eu falei, não lembro muito, mas também estava no culto. Não, estava lá no culto e tal, e eu quero mostrar algo para você. Tá bom. Aí saí de lá e tal, fui na casa dele, fizeram um café e tal, fui na casa dele, disse, eu vou testemunhar para você. Eu há 10 ou 11 meses, 10 meses atrás eu fui naquele culto, eu estava desviado, eu estava passando na frente do culto, eu já estava no segundo casamento, estava indo para o terceiro casamento, a minha profissão é mecânico de aqueles tratores de irrigação, aqueles tratores, né? E, enfim, e você falou da oferta de Isaac. Eu falei, senhor, eu tenho $7.000 na minha casa. Se isso que esse moço está falando é verdade, eu vou sacrificar tudo que eu tenho, porque aquilo era uma reserva. Se desse algum hospital para o meu filho, alguma coisa, eu ia pegar aquilo ali para cobrir. Ele falando para mim, né? E eu falei assim, eu fui lá e realmente depositei, mas eu falei, senhor, eu quero que tu se revele a mim quem tu és. E se você se revelar a mim, eu vou ser teu servo, eu vou fazer uma aliança contigo, serei sempre contigo. E serei esse homem que quer levantar o Paraguai. Ele falando para esse irmão. Ele está vendo essa casa? Ele não tinha. Está vendo esses carros? Cherokee nova? Não tinha. Está vendo isso aqui? Isso aconteceu em 10 meses. Eu falei, peraí, irmão, o que tu estás fazendo aí? Até eu fiquei assim, né? Ele sim, eu vou te contar o que aconteceu. Eu tinha uma moto e $7.000. Os $7.000 eu ofertei e fiquei com a moto. Passou-se 3 ou 4 meses, quando você saiu daqui, veio uns alemães para representar uma marca de trator aqui. E como eu sou um mecânico de trator bem conceituado, eles não queriam pegar o empresário, eles queriam pegar alguém que entendesse de mecânica. E eu ganhei a concessionária. E hoje eu vendo tratores. Uau! Meu Deus! Aconteceu isso 10 meses, destravou ele completamente. Super milionário hoje, super mesmo, tem até avião, enfim. Ele, na época lá onde é que a gente estava, não tinha caminhão do lixo, né? Hoje os caminhões do lixo são dele. Ele ficou um mega empresário, assim, porque ele entendeu que não era para ele, não parava nele. Ele entendeu que ele precisava ser luz onde não tinha luz. Então ele precisava dar uma resposta onde não tinha resposta. Cara, isso que você tá falando, Andrei, é tão incrível, porque é exatamente a síntese de tudo que você falou até agora, né? Ele queria ser uma resposta não para ele, para o Paraguai. E para ele ser uma resposta para o Paraguai, Deus tinha que, entre aspas, assim, mudar a sorte dele. E Deus mudou, transformou a vida do cara, porque a intenção dele não parava nele mesmo. Era para a nação. Bem, segunda Reis, capítulo 4, fala da viúva, né? Dos vasos de azeite, né? De Elias. Olha o que acontece. O Senhor nunca, isso é uma regra, tá? Ele nunca vai abençoar algo que não esteja já no teu ambiente.
A questão da viúva era que ela tinha os vasos. Ela precisava pagar aquele valor para que os filhos dela não voltassem para ele. Então, ela precisava de um milagre. Mas o milagre você já está na tua porta. A ferramenta que você tem, o Senhor vai promover aquela ferramenta. É na tua área. Às vezes a gente está aqui, a gente não está olhando o vizinho. Não é lá que eu vou ser abençoado. Não, é na tua área. É na tua área que ele vai abençoar. É na tua área que ele vai te promover. Sempre tá na tua sua área. mão, É né? naquilo que você domina. É naquilo que você domina que ele vai te promover. Foi o que aconteceu com ele. É a multiplicação de peixes, né? A multiplicação de pães e peixes. O que vocês têm? Então sempre começa com aquilo que nós temos. Temos um pouco de pão e um pouco de peixe. É aí que o Senhor vai fazer, a multiplicação. Então com esse moço, o que aconteceu? O Senhor promoveu algo que ele já tinha, expertise nele. Né? E ali depois teve um outro caso, né, que depois eu descobri um pouco mais tarde, também no Paraguai. Tinha uma mulher que fazia docinhos, ela botava naquelas cestas e vendia na rua. E ela montou, hoje ela tem 2 padarias lá, grandes. Acabou empreendendo, depois de velho, já era uma senhora já. Acabou, porque ela entendeu, não, mas peraí, com isso eu posso abençoar, com isso eu posso fazer. Porque quando o Senhor começou lá em Gênesis, ele não disse assim, faço eu, né? Falou, façamos nós. Então é sempre no plural, né? E é sempre no gerúndio, né? O Senhor sempre trabalha no gerúndio. Vamos andando, andamos, façamos, enfim, todas as palavras que o Senhor larga, que ele libera, é no gerúndio, é caminhando. O Senhor não muda, mas ele se move. A mesma ferramenta que nós usamos há 5 anos atrás, nós não usamos mais hoje, porque as coisas se movem. Verdade. Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo, porém as ferramentas elas mudam. Então o que eu vejo hoje? Que o Senhor está colocando, está implantando pessoas, empresas, em grandes indústrias, em universidades. E qual é o desafio? O desafio é permanecer. É não trocar por um prato de lentilha, não trocar por algo que o mundo pode oferecer. Eu posso estar e estou no mundo. Eu estou no mundo. Mas eu não posso me vender, eu não posso me alinhar ao mundo. Eu tenho amigos que tenho negócios, eu tenho amigos que são do mundo, do mundão. Só que você tem que saber entrar, mas tem que saber sair também. Né? E certeza. Quando você tem autoridade de ambiente, né? Porque eu sempre digo o seguinte, o Senhor te chamou para você transformar um ambiente. Se você não está transformando esse ambiente, se esse ambiente não está sendo tocado com a tua presença, pare e pense que tem alguma coisa errada. Ah, mas eu estou na luta, quando eu melhorar eu vou fazer isso. Não, é na luta que o Senhor te usa. É naquele ambiente que Ele vai te usar. E aquele ambiente precisa ser transformado só com a tua presença. Você passando aquele ambiente, a tua sombra vai curar. A tua fala vai tocar pessoas, ela vai estremecer. Então o ambiente ele precisa ser transformado através da nossa vida, da minha e da sua vida. Amém. Amém. Andrei, muito obrigado, cara. Foi incrível esse bate-papo, tão inspirador, quanta coisa preciosa o senhor compartilhou conosco. Com certeza eu vou voltar aqui ouvindo mais uma vez com o meu caderninho, porque tem muita lição preciosa. E mais do que isso, né? Você fala daquilo que você viveu. E é por isso que tem uma autoridade diferente. São os seus testemunhos, aquilo que o senhor fez na sua vida. Então fica à vontade agora para dar um abraço na nossa audiência e se despedir. Pessoal, todos empreendedores do reino, né? Ou empreendendo no reino, né? O nome, né? Ícaro, André, é um prazer. Muito obrigado, né? Pela confiança, né? De abrir esse espaço para a gente, né? Eu estou à disposição. Eu tenho, se eu falar para vocês aqui, eu tenho realmente bastante testemunho, né? Que eu sou uma pessoa que eu deixo o Senhor meio que caminhar, né? Que eu falei, entrei em um testemunho, saí no outro e tal. Eu aprovo o Senhor que a gente falasse sobre isso hoje. Mas eu estou aberto aí, a gente conversar outro dia, outra hora, não tem problema nenhum. Com certeza. Tá? Agradeço mesmo, que Deus possa abençoar. E você que está nos ouvindo, assistindo nesse momento, que venha realmente entender o tempo e o modo. Entender o que o Senhor tem para ti. Não é o que eu falo, não é o que eu oro. É o que eu escuto e o que eu executo. É o que eu executo com aquilo que eu aprendo. É o que eu reflito, né? Daquilo que eu aprendi. Então eu preciso entender isso. É a resposta, né? Romanos 8, né? Romanos 8, 19, se eu não me engano. A ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não é o que eu prego, é o que eu manifesto. Essa é a resposta que nós, como cristãos, nós precisamos dar para todos. Deus abençoe
a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer, Andrei. Deus abençoe sua vida. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Deus tchau, abençoe. tchau.